São 3 para as 10. Vamos começar a nossa reunião pública de hoje. Sejam bem-vindos ao Grupo Fraterno Francisco de Assis. Nós estamos estabelecendo esse entendimento de fazer a reunião nos domingos. Em breve a gente vai ver outros horários para as nossas reuniões públicas, mas, por enquanto, aos domingos pela manhã. Tem alguns avisos. No sábado que vem é o primeiro sábado do mês, então a gente tem um compromisso inadiável, né? Que é o compromisso de trabalho com as famílias cadastradas para a entrega dos alimentos, das cestas básicas e as outras coisas que a gente sempre trabalha junto às pessoas que fazem parte do trabalho social. Todos convidados. Quem não faz parte do grupo e quiser participar, ver como é que funciona, é um dia bem bonito. É um dia que a gente está sempre em contato com todas as pessoas, com essas dezenas de famílias que fazem parte desse trabalho do grupo. Começa às 9 horas, ok? A gente está voltando também a campanha de recepção de doação de alimentos. Logo, logo a gente vai ter uma cestinha ali. Quem quiser trazer alimento não perecível também ajuda, porque nem só da cesta básica que o grupo acaba providenciando, né, vive. Muita gente às vezes bate na porta com fome, então ter sempre 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de leite para crianças, isso acontece muito. E a gente sempre tenta providenciar, mas tendo aqui, eu acho que é um movimento, né? Foi ao mercado, comprou 1 quilo a mais, deixa aqui no grupo. Nós temos também uma campanha de captação de computadores, laptop. Então, se você em casa tiver aquele laptop mais usado, que esteja funcionando, traz para a gente, porque a gente já vai começar para as crianças da evangelização, que a gente vai retomar, para os adolescentes que, enfim, não têm acesso à informática, e isso hoje é quase primordial, né? A gente vai começar essa oficina de estudos de informática. Fiquem ligados também, porque em breve a gente vai começar a falar quais são as atividades alternativas que o grupo vai oferecer através de trabalho voluntariado, usar esse salão principal aqui para a gente poder trocar conhecimento. Então, eu sei que tem gente que vai oferecer oficina de artesanato, eu sei que tem gente que vai oferecer oficina de yoga, eu sei que a gente vai oferecer música, e a gente tem o balé, que a gente também está mirando, ou seja, aos pouquinhos a gente está se estruturando para que essa parte social esteja também completa. E o pessoal que está nos assistindo online, né, no YouTube, hoje é dia 26 de março de 2023. Então, tem uma série de projetos que aos pouquinhos a gente quer implementar. Por fim, tem a ação Entre os Amigos, que é uma camisa autografada do Flamengo, uma camisa que foi autografada pelo Gabriel Barbosa, pelo Gabigol, uma camisa autografada inclusive para o próprio Grupo Fraterno, né? Ele escreveu, né, ao GFFA, Grupo Fraterno Francisco de Assis. E a gente está fazendo essa ação Entre Amigos, ela custa R$20. A gente está na reta final, dessa vez a gente adiou por um tempinho a venda, porque a gente não tinha alcançado nem 50% de vendas, mas a gente está fazendo aquele esforço final para poder fazer com que isso seja direcionado para o grupo. Todo esse esforço de venda, de captação de recursos, de alimento, faz parte desse trabalho social que o grupo oferece. Concomitante, a gente continua aumentando e fazendo estratégia para os estudos. Então, hoje, por exemplo, teve estudo do Livro dos Espíritos, de 8h30 às 9h30, aqui no grupo mesmo. Então, quem quiser começar a participar, quem quiser voltar a participar do estudo do Livro dos Espíritos, chega aqui um pouquinho mais cedo,
já vai ter cantina, né? O cafezinho já vai estar lá e a gente vai estar estudando o Livro dos Espíritos. Outros estudos estão sendo planejados, obras do André Luiz, enfim. Um grupo espírita ele precisa de conhecimento e prática. Hoje, nas palestras públicas, nos estudos e nas aulas que virão, as próprias aulas de espiritismo, a gente faz uma parte e a gente se mobiliza para fazer outra parte. Então, esses são os avisos de hoje. A gente vai ter uma reunião pública muito bonita, muito bacana. Vou fazer uma leitura aqui, do Pão Nosso, para a gente sintonizar os pensamentos, e vou passar a palavra depois para o Ricardo. Então, no capítulo 138 do livro Pão Nosso, o autor espiritual, que é o Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulou o capítulo Vejamos Isso. E ele escolheu um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O trecho diz o seguinte: porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. E aí o autor espiritual discorre a respeito desse trecho. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos não nos possam compreender no imediatismo da luta. No pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas criaturas, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. Se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. O capítulo é o Vejamos Isso. Quanta coisa pode se refletir daqui, né? Bom, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra ao Ricardo. Dá uma olhadinha ali, Fábio. Tá, já vi. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a abertura do nosso trabalho do dia de hoje, desta manhã, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a sua orientação, que a sua paz nos envolva nesse momento, nos trazendo luz, nos trazendo conscientização sobre o tema dos estudos desta manhã, que possamos absorvê-lo da melhor forma possível, colocando-os em prática ao sairmos daqui, no nosso dia a dia, em nossas famílias, em nossos locais de trabalho. Que tenhamos uma manhã de paz, de bênção e de muita harmonia. Graças a Deus. Vou passar a palavra para o nosso irmão Leir, que é do grupo Associação Espírita Francisco de Assis,
Ele vai falar sobre a introdução, capítulo 4, Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Queridos irmãos e amigos, o desejo sincero de todos nós é que seja sempre um bom dia, mas que não seja apenas um cumprimento por educação, como nossos pais nos ensinaram, mas que seja bom realmente para nós interessados em conhecermos a realidade espiritual, que seja bom no sentido de aproveitarmos hoje, de estarmos atentos a todo o conhecimento que puder chegar ao nosso alcance, a todos os lugares, pessoas, conversas, enfim, procurarmos apreender o que for possível nas horas deste maravilhoso domingo ensolarado com que estamos sendo abençoados. E que assim sejam todos os dias que se seguirem uma espécie de recompensa pelo esforço que cada um de nós realiza diariamente no seio da família, manter o lar, o casamento, a relação com os parentes em harmonia e paz interior. É uma excelente visão para que possamos prosseguir. O estudo de hoje nos traz um tema, um assunto vastíssimo, e procuramos combinar esses fatos históricos do nosso passado com o que hoje temos em nossas mãos, são esses livros que esses espíritos escreveram com base em Allan Kardec e mais a sua própria obra, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o texto está comparativo a ele, acrescentando notas do Livro dos Espíritos, ampliando o conceito e os pensamentos que esses dois mensageiros de Jesus, naquela época, estamos tentando pensar num tempo acerca, historicamente, de 500 anos antes de Jesus. Cerca de meio século antes deste anjo amigo do nosso povo vir até nós, estes dois mensageiros já falavam, explicavam esta doutrina, a doutrina cristã, vamos colocar de uma outra maneira, simbolicamente, a própria doutrina espírita de hoje, explicada, falada ou escrita segundo a cultura popular daquela época. É importante essa consideração. Vamos trazer, em primeiro lugar, a lembrança, a questão 221 do Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec ficou interessado em abrir para o futuro e perguntou ao instrutor da obra sobre esta doutrina que ele ali escrevia naquela orientação profunda e perguntou qual o tempo dessa doutrina. E então, como resposta, carinhosamente foi explicado: esta doutrina é tão antiga na face da Terra quanto a idade do próprio mundo em que nós vivemos. Entenderam? A vida aqui na Terra se iniciou com a chegada dos primeiros espíritos. A vida antes dos primeiros encarnados já estavam presentes esses espíritos superiores, essas legiões chamadas de anjos, arcanjos, para a construção, a organização da nossa moradia terrestre. Toda a nossa história está envolvida pelo movimento dos espíritos de uma forma generalizada. O próprio tema do livro é o Livro dos Espíritos. E num passado distante era chamado o Livro dos Mortos. A cada tempo secular em que a cultura foi atravessando essas fronteiras, em que a mente espiritual foi ampliando a sua capacidade, levada pelo interesse de descobrir, como pesquisadores, como nós somos atualmente, interessados em ler e saber, pesquisamos essa realidade. Cada um traz em si um pouco da figura do pesquisador, do interessado em aprender a verdade. Então, o relato feito nessa obra, primeiro um ponto histórico e depois o resumo daquela doutrina, das orientações que os dois filósofos davam. Importante o primeiro destaque do autor dessa parte,
Ele quer fazer uma semelhança para corrigir um erro de interpretação. Quando iniciamos nos estudos doutrinários, muitos entre nós têm uma ideia que o Senhor, como mestre, na condição de anjo, um espírito puro e liberto, como responsável pela evolução do mundo, ele foi o próprio organizador, junto com tantos outros iguais, para erguer, começar do zero e colocar esta moradia em condições de ser habitada. Então, este Espírito é conhecedor de toda a doutrina divina em toda a imensidão do universo. Confundiu-se então que naquela época, por ter vivido um pouco entre um pequeno grupo chamado de essênios, ele teria apreendido os ensinos daquele pequeno grupo. Então, de forma errada, está aqui a anotação, está correta, é errôneo pensar a respeito. Este anjo, aquele pequeno grupo que vivia de uma forma cristã, eram seus enviados. Os seus mais velhos, tidos como sacerdotes, eram seus mensageiros. Ele os conhecia um a um. Assim também, antes dos essênios, todos aqueles ou depois deles eram seus mensageiros, espíritos por ele enviados, como ainda hoje isso acontece, para poder ajudar o nosso povo no processo da nossa própria evolução. Então, esse item precisa sim ter essa pequena ideia para que todos, ao estudarem essa obra, entendam que esse espírito, ele recebeu a missão diretamente de Deus como Pai e Criador. A sua mente divina, ele conhece toda a imensidão do universo. Então, não poderia ele vir aqui para aprender com um grupo de pessoas. Então, os essênios existiam aqui antes dele. Era um pequeno grupo social em meio a todo aquele paganismo, aquele politeísmo daquelas épocas. E, historicamente, o que se depreende é que aquele grupo, formado por várias famílias, ali vivendo em meio à Galileia, próximo da pequena Nazaré, eles viviam o que nós hoje estamos vivendo. O que este nosso amigo anunciou pelo telefone, pelo microfone, eles procuravam, do jeito, da cultura, das possibilidades, assistir aquelas famílias e viviam de uma forma correta no seu esforço pessoal, como nós hoje, cada um está procurando, os cristãos desse momento, principalmente nós, os espíritas, por conhecermos esta realidade. Então, dentro desse quadro, não se pode dizer que aqueles essênios ensinaram para o Cristo. Ao contrário, eram seus enviados. Diz o autor que depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos desta realidade, para poder, então, o povo cada vez mais aprender e se desenvolver. Então, dentro desse quadro, lembramos da questão 621 do Livro dos Espíritos. O professor perguntou ao instrutor onde está escrita a lei de Deus. Entendamos por lei de Deus todo o conhecimento da imortalidade, todo o conhecimento, as leis que regem a vida em toda a imensidão do universo. Nesse momento, impossível aos nossos limites mentais procurar entender ou pensar ou desenhar o que seja a vida na imensidão. De uma forma desconhecida para nós, tudo isso está gravado na consciência, no plano mental do espírito, quando ele é aqui trazido naquelas selvas primitivas do passado. Os primeiros que aqui chegaram, tomando por base, em suas mentes estavam gravadas isso. Na atualidade em que nos encontramos, essas gravações estão cada vez mais sendo pré-sentidas, por intuição, porque já está registrado em nós. Por isso o povo cada vez mais se interessa e vem se aproximando de tudo isso. Então, a resposta é, o povo, eles, o Espírito, a esquecera e desprezara, quis Deus que lhe fosse lembrada. E o professor pergunta se Deus confiou a certos homens a missão de retornar para revelar. A resposta é sim. Desde o início da vida, esses espíritos mais elevados estão continuamente acompanhando toda a população da Terra, em todas as suas lutas, e observando, intuindo, inspirando, impulsionando o progresso de toda a humanidade.
e quando foi possível, com o desenvolver da mentalidade, da inteligência e do interesse, cada vez mais esta doutrina foi inserida em todos os livros sagrados da humanidade, escritas da maneira como cada um fala, escreve, culturalmente, conforme as tradições dos povos da terra. Simplesmente ninguém na face da terra ignora a realidade espiritual. O que temos hoje na modernidade é a questão do interesse, levantado pelas questões de dor, de sofrimento, pelo cansaço espiritual, não aguenta mais viver de forma errada, quer passar a viver no bem, esse impulso que nos é dado. É assim, então, tenhamos em pensamento que todo este conjunto é conhecido em toda a humanidade. É o esforço da nossa evolução. Então, dentro desse quadro, ele volta a dizer: desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer enquanto espíritos dispostos a aceitá-la, compreenderam porque nós facilmente aceitamos, é apenas uma questão no oposto de orgulho, de você não querer dar o braço a torcer, na expressão popular, para reconhecer a sua realidade espiritual. Todo o povo da terra simplesmente hoje sabe que após a morte, a paralisação do corpo físico, você vai continuar vivo. A vida vai ter a sua continuação. Pergunte ao pedinte que cata as latinhas ali no lixo, pergunte ao presidente do país, aos empresários, políticos, governantes de todas as nações, todos sabem dessa realidade. Se não aceita, é questões apenas de orgulho, por questões de raça, por questões de costume, de tradições, o povo em que vive, em que está situado. Dentro desse item ele diz que essa ideia não surge bruscamente. Então, assim se deu a ideia cristã que foi pressentida, porque está registrada em nossa consciência, não na parte física, é no plano mental em que eu, espírito, existo na minha realidade, fora, distante da minha estrutura corporal ou do meu corpo astral. Então, é assim que nós vamos entender com facilidade, porque aceitamos. A questão é apenas de sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, essas coisinhas que já todos sabemos. Como o Senhor foi uma fronteira entre nós, dividiu a linha da evolução do passado para um futuro, então, antes dele, ali existia aquele povo, os essênios. Antes dos essênios, vamos lembrar dos registros, a figura do missionário Moisés. Antes de Moisés, uma figura que foi registrada por pesquisadores no Brasil e na Europa. Existe hoje mais de 100 livros escritos a respeito desse personagem, um importante mensageiro do Cristo na Terra, naquela época, por volta da 18ª dinastia do Egito Antigo. Ele foi chamado Akhenaton, o faraó iluminado. Esse espírito tentou implantar, assumindo o trono por herança de seu pai pela morte, ele tentou implantar o cristianismo em meio àquela cultura daquele tempo antigo. Os registros indicam que foi rechaçado pelo poder das trevas, foi assassinado, a esposa também foi assassinada, os 2 filhos assumiram o poder, depois também foram depostos e mortos. Mas para que a história resista, o esforço desses mensageiros, desde os tempos mais antigos, a implantar, a divulgar, a ensinar, a fazer cada vez mais o povo da terra, como irmãos em evolução, despertar em si o interesse pela evolução da nossa realidade. Depois dele, nós temos o sacrifício dos apóstolos, com a morte de todos eles, o exemplo que deixaram para a humanidade. Depois dos apóstolos, lembremos dessa figura querida que é o apóstolo Paulo de Tarso, o trabalho exaustivo, magnífico que ele fez, nada mais fez trazendo para a simplicidade da compreensão. Ele procurou disseminar a cultura cristã, disseminar a cultura espírita, que hoje está sendo realizada de uma forma ampla, cada vez mais rápida, atingindo todos os povos da terra. Se vocês consultarem o site da Federação Espírita Brasileira, ali tem um registro de que esta doutrina, através do Conselho Espírita Internacional,
já foi aceita, está sendo implantada em 44 países do nosso mundo, de uma forma oficializada, através de convênios que a própria federação estendeu-se com essas nações. Então, é uma forma comparativa de pegarmos a modernidade, o esforço desse momento e olharmos para trás e reconhecer o esforço daquele apóstolo Paulo de Tarso, pelo sacrifício e a dedicação que ele fez, os apóstolos que se ofereceram, tantos outros continuamente, desde o início daquelas selvas distantes. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, a de Sócrates ficou conhecida pelo que seu discípulo Platão escreveu. Então, mas a observação é que em todos os tempos a doutrina do Cristo foi trazida até nós. Épocas que não havia papel nem lápis para se escrever, esses mensageiros falavam pelas ruas, em praças públicas. Imagine o sacrifício de tantos, porque as culturas, a ignorância era tamanha que o sacrifício deles não tinha. Ao considerar esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver uma comparação entre a doutrina de um pagão e do Cristo, ele aqui vai explicar em detalhes. A doutrina não era pagã. O que ele explicava objetiva combater o paganismo. A doutrina de hoje objetiva com esclarecimento combater em cada um de nós os resíduos do paganismo ou do politeísmo do passado e abrir clareiras em nossa mente espiritual sobre a nossa realidade. E o esforço, então, é nesta mudança que cada um de nós, a custo íntimo, está procurando realizar a cada dia. Não fazer mais o mal a ninguém, corrigir os erros passados, viver de uma forma decente, de uma forma honrada, digna, manter-se unido em sua família, proteger o seu casamento, educar os seus filhos, ser um profissional correto naquilo que interessou-se como profissão. Então, de uma forma simples, na linguagem popular, é equivalente a este momento. O homem é chegado a um ponto em que a luz emerge de si mesmo. Observar o texto, emerge de si mesmo, porque está gravada em nossa consciência como um ser imortal. Não é novidade para nós. Na mente, no plano em que verdadeiramente vivemos, que é chamado de plano mental, num ponto que ainda não podemos compreender, mas cada um traz o conhecimento da realidade e vai despertando gradativamente. O que pode demorar em você, em qualquer um, é porque vivemos em meio a essa figuração material, porque é necessária para nós. Nós vivemos em meio de formas diversificadas. O próprio corpo em si, o corpo físico, é a forma mais preciosa na criação de Deus. E precisamos dele para poder nos movimentar e o nosso aprendizado. Então diz que o homem ha chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma. Essa luz que emerge é o interesse que desperta. Abrimos a nossa mente, temos sede de saber, porque não queremos mais sofrer. Já chega de doenças, já chega de problemas outros, já chega de sofrimento. O povo não aguenta mais isso. E vamos falar dos desencarnados, porque temos que pensar que eles também não estão mais aguentando esses processos de sofrimento por perturbações, obsessões, todos, sem exceção de ninguém. Nós estamos chegando a um ponto da nossa evolução, este século XXI, esse início desse terceiro milênio cristão, que todos estão compreendendo que é preciso parar com tudo isso. E para parar só existe um único caminho, é abrir cada vez mais a gravação, o que está gravado em cada um de nós, a nossa consciência, porque sabemos que fomos criados unicamente para o bem e para o amor. Ele diz, chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais de uma forma mesquinha e acanhada pelo interesse de pequenos grupos. Lembramos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, diz assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra.
para ajudar os seus irmãos menores. E diz: eu vos digo em verdade, homens, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Como compreender? É difícil ouvir que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu real sentido? Essas coisas é a nossa realidade. Não se trata da materialidade, não se trata das explicações dos livros sobre ciência, mas trata-se, em primeiro lugar, da nossa consciência imortal, da nossa condição de realidade como filho espiritual. E é aí, então, que cada um de nós começa a adotar procedimento diferente, começa uma luta íntima consigo mesmo e precisamos da vitória. Eu tenho que vencer a mim mesmo. E cada um sente a cada dia uma migalha de alegria que seja, mas a cada dia essa migalha aumenta. E como dizer, eu estou conseguindo. Está difícil, a luta é grande, mas eu estou conseguindo. Eu hoje não sou mais o homem de ontem. É assim que vamos prosseguindo. Ele diz então, além disso, estas citações provam que Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos. Aqueles dois espíritos, em torno de 500 anos antes de Jesus, eles, vamos pensar que tudo aquilo já estava gravado na consciência deles, na mente deles. É como se pensasse que eles não apreenderam aquele conhecimento todo aqui na Terra onde nós vivemos. Cada vez que você volta no tempo da história e você vê espíritos iluminados falando, explicando nas suas organizações, é como comparar aos nativos daqui e entender que aqueles espíritos não surgiram aqui, não nasceram aqui entre nós. São espíritos antiquíssimos na Terra. Só não conseguimos localizar Sócrates e Platão nos registros históricos do passado. Mas antes deles, quantos? Moisés, por exemplo, está há cerca de 1.400 anos antes de Jesus. Akenaton está quase 200 anos antes de Moisés. E assim sucessivamente. É lembrar, é pensar, um pequeno raciocínio nos leva a entender que esses espíritos vieram para cá de outras escolas planetárias, já dominavam o conhecimento da imortalidade, eram criaturas elevadíssimas, e vieram para cá, organizaram civilizações, como os registros históricos que comentam sobre Atlântida no seio do Golfo do Oceano Atlântico, Lemúria na parte da Austrália do passado. Aqueles espíritos não eram nativos daqui da Terra. E se vocês buscarem historicamente o registro desse querido professor Allan Kardec, nós vamos localizá-lo naquele continente de Atlântida, historicamente há cerca de 15 a 20 mil anos antes de Jesus. Então, todos nós, quando observamos registros dessas criaturas, precisamos ser gratos a todos aqueles que dedicaram e ofereceram suas vidas para que pudéssemos hoje viver esse equilíbrio no lar, esse progresso constante de liberdade democrática em que todos os povos da Terra estão seguindo. Com relação ao resumo em si, o primeiro item diz: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Observem as anotações daqueles dois filósofos do passado. Na questão 234 diz: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos ou locais especialmente onde se reúnem na erraticidade. Na questão 231, o professor pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, responde o instrutor, conforme seus méritos. E nós, o que queremos após a nossa morte? Qual está o nosso mérito para merecermos lá essa titulação de felizes ou sofredores? Nós todos estamos nos esforçando.
E cada vez, a cada momento, a cada dia, a cada momento que se vem aqui, a cada palestra dessa que se escuta, a cada livro que você consulta, a cada aprendizado que você realiza dentro da sua casa, ou no seio da profissão, ou nas ruas, cada vez mais você se sente melhor, mais coragem para enfrentar tudo isso. Diz, separa-se deles encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Você está desencarnada e lá você parece se dar conta da verdade, dos erros que cometeu, e você sente um desejo de voltar? Nós estamos na questão 132, quando o professor pergunta qual é o objetivo de viver em meio a formas físicas, a resposta é uma das mais belas e simples. É porque a cada um foi imposto a obrigação de evoluir para alcançar a perfeição moral, a perfeição espiritual, que para nós vai simbolizar cada vez mais a conquista que tem como figuração para nós, ou comparação, este anjo amigo do nosso povo. E vocês, como pesquisadores e estudiosos, já pensaram na evolução dele? A evolução dele parou ali, quando ele se apresenta para o nosso povo há 2000 anos atrás? Ou a evolução dele é contínua e ele hoje está muito mais evoluído do que naquela época que esteve aqui conosco? É como pensar que a nossa destinação determinada pelo Pai Supremo é como pensar que não tem fim, a tal da perfeição. É maravilhoso você considerar os seus pensamentos, porque é a nossa realidade, a nossa destinação. E aí, então, a pergunta é se eu sinto o desejo de retornar aqui, é o caso da reencarnação. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? A resposta certamente assim é. Quer dizer, jamais vamos conseguir alcançar a nossa destinação na condição de alunos matriculados em educandários magníficos como o nosso mundo, se não prestar atenção nas aulas. Se você não consegue ser aprovado em todas as matérias, você precisa vai para a classe seguinte, mas tem que carregar consigo as matérias que você negligenciou. Não é esse o sistema das nossas escolas hoje, das nossas universidades? Há uma pequena semelhança com tudo isso. Diz os dois filósofos: não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio espiritual, material. Na questão 23, o professor pergunta: e que é o espírito? Porque na nossa realidade, o que somos verdadeiramente não está na figuração masculina ou feminina. Então, a pergunta não foi quem é, mas o que é. Ele então responde: o princípio inteligente do universo. A obra de Deus, o Filho imortal, foi criado como um princípio inteligente para se desenvolver gradativamente ao tempo cósmico da imensidão, tempo que alcançamos agora, tempo que vamos alcançando pela frente, na sequência dos milênios que ainda vão existir em nossa Terra. Pouquíssimas anotações desses espíritos já tentam pincelar para nós como será a vida aqui no 6º milênio da era cristã. Vocês vão chamar de atrevimento de um deles em tentar comentar sobre isso, mas é a nossa destinação, é o processo da evolução contínua, sem jamais ser interrompido. Ele ganha uma lentidão, ele se acelera em cada ponto, conforme o interesse de cada um de nós. Então, na questão 79, o professor pergunta se há verdadeiramente dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. A resposta é sim, evidentemente. Deus só criou o seu Filho e criou a matéria. Não tem mais nada à nossa volta que não seja matéria e espírito. O que temos à nossa volta é a diversidade, parece que, se pudesse dizer, infinita, de formas físicas materiais. Mas só existe duas situações: o Filho espiritual e a matéria diversificada em formas como o nosso corpo, a forma principal, e em todas as colocações da nossa evolução.
Os espíritos terão sido criados bons e maus? Não, Deus criou simples e ignorantes. E deu a cada um a oportunidade, tarefas, missões, para que cada um prosseguisse na sua própria evolução, pelos seus próprios méritos. E hoje estamos aqui, sentados aqui, sob a proteção desta casa. Isto é uma conquista fantástica para cada um de nós. Porque lá fora, em algum lugar, alguns estão se escondendo da justiça dos homens. Lá fora, há muitos caídos nas calçadas. E nós estamos aqui. É ou não é verdadeiramente uma importante conquista que cada um tem que fazer? Não é ficar chorando e se lamentando que é inferior, que é fraco, que não pode isso, que é covarde. Nada disso. É a hora de levantar a cabeça. Nós temos um destino para cumprir. Ele diz, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. A frase está correta. A alma se perturba quando se serve do corpo. No momento em que somos trazidos à reencarnação, a mente imortal se apaga. É a lei do esquecimento. Eu estou como que sozinho diante de todo um curso educativo que eu tenho que enfrentar. Observem as criancinhas que aqui estão. A estrada da evolução é longínqua para eles. Nós já percorremos tudo isso. Temos uma obrigação de ensinar, de amparar, de explicar. Assim como esses amigos iluminados se sentem numa obrigação, levados por amor, é a lei do amor, de orientar cada um de nós, de nos proteger, de nos ajudar, mas não podem nos substituir, porque nós somos os alunos. Os testes e as provas é para mim, é para você. Somos nós que temos que escrever com a nossa própria tinta, com o nosso próprio sangue, com o nosso próprio suor, as respostas cabíveis. É magnífico tudo isso, meus queridos amigos. Então, o microfone, desculpe, atrapalha um pouquinho, porque a gente ainda tem que precisar de papel ainda. No livro dos Espíritos, na introdução, o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. É plenamente simples entender isso. É necessário viver aqui. Aqui tem as lições e provas que não existem no plano espiritual, como casamento, profissão, sexo, ser mãe, ser pai, filhos, dificuldades políticas, administrações públicas, desemprego, salários, tem que comprar comida, tudo isso faz parte daqui. Então, é necessário a reencarnação, a finalidade de nos unirmos a um corpo carnal. O filósofo diz, e assim ele tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas às mudanças. Vamos lembrar, como lei divina, a lei do esquecimento. Nossas mentes se turvam, não lembramos do que fomos, do que fizemos. É como o aluno que está iniciando, começa as aulas em janeiro, numa nova série, com matérias novas, e ele não tem uma visão do que ele vai enfrentar ali. Então diz assim, o homem que vence a influência da matéria pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. O professor perguntou se penetrará um homem um dia o mistério das coisas que estão ocultas. A resposta é, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. O fato de estarmos aqui, diante dos nossos olhos, esse véu, essa cortina que nos cegava, que não sabíamos e que erramos tantas vezes, essa cortina foi retirada. Nós temos nas nossas mãos essas obras, nós temos esta instituição magnífica que abre suas portas para nos receber, porque cada um de nós já está mais depurado. Nós mudamos, não somos mais o homem e a mulher de ontem. Isso tem que enaltecer, isso tem que passar força para mim e para você. É mais coragem para que eu possa enfrentar a mim mesmo, os resíduos que estão em mim. Eu não tenho que lutar com você, eu não tenho que lutar com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com o meu patrão, ou com o meu empregado. Eu tenho que lutar comigo.
eu tenho que aprimorar a mim mesmo, porque quando eu me dirigir a você, se é meu patrão, empregado, político, quem seja, eu vou ver a dificuldade que você passa, porque eu estou passando, porque eu passei ontem e eu estou conseguindo me controlar. Aí estamos diante dessas virtudes chamadas compreensão, paciência, tolerância. É isso que fortalece o casamento, é isso que estrutura as famílias. Quer dizer, de uma forma simples para nós, os espíritas, os cristãos desse momento, fiéis, sinceros, na sua luta diária, vai acabar separações, não haverá mais divórcios, não haverá mais sofrimento em nossos lares. Porque tudo estará sob controle, não somos ainda puros, a perfeição ainda não é de agora, mas já alcançamos um nível muito mais elevado do que ontem. Então, nossos lares serão mais equilibrados, estaremos mais felizes, porque se a felicidade é absoluta é só quando a condição angélica, mas é aqui que principia ser feliz, é aqui que inicia todos os procedimentos para um futuro mais iluminado. Então, o filósofo diz assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas do modo terra a terra, do ponto de vista material. O que é ponto de vista material? O que é visão terra a terra? Para nós, essa visão mudou. Se estamos sentados aqui e se temos interesse em conhecer a nossa imortalidade, se temos interesse em saber como será amanhã depois que eu morrer, então nós não temos mais a visão terra a terra. A nossa visão agora está buscando atravessar ainda o véu que nos esconde muito mais que precisamos saber. Mas lá fora, vocês têm uma ideia exata do que está acontecendo com aqueles que se prenderam, se apegaram ao materialismo. Vícios, violência doméstica, as crises políticas e empresariais, essas guerrilhas ainda que existem por aí afora no mundo, através da insânia de conquistar o poder, a ganância, pisando sobre um povo sofrido. É fácil de distinguir. Talvez a dificuldade seja eu, na minha briga contra a minha vaidade e a minha humildade, eu fico repetindo para mim que eu sou fraco, eu sou incapaz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí eu esqueço que quando a minha boca se abre, o meu ouvido está aqui, eu sou o primeiro a me escutar. E aí eu estou enfiando de novo na minha cabeça vibrações negativas que cada vez mais me tolhem o meu progresso. Aí o filósofo pergunta então, para as apreciar com justeza, tende a ver do alto, ele está se retratando ao ponto de vista do apego à matéria. Tem que as ver do alto, do ponto de vista espiritual. Aquele que está de posse da verdadeira sabedoria, nós temos a posse de uma parte dessa verdadeira sabedoria. Cada um aqui tem um vasto conhecimento dessa verdade. Cada um aqui já sabe que é imortal. Cada um aqui está lutando consigo mesmo. Então, a partir desse momento, o nosso ponto de vista não é mais apenas a parte física, mas já estamos com a visão espiritual. Na questão 990, o professor, na pergunta, se o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. Porque o arrependimento é comum, é natural que cada um de nós sinta isso. Que pena que o relógio não para, né? E a gente tem que parar por causa dos compromissos. Meu Deus, olha, vocês têm que organizar um seminário de uma tarde inteira para falar sobre essas questões desses dois filósofos. Nós vamos terminar aqui, que temos que respeitar esse momento aqui. Então, ele diz que, sendo natural essa emoção, o que temos que fazer é não nos prender ao arrependimento, porque nos afundamos em depressão. Cada vez mais surge um sentimento mais pesado, chamado remorso. Isso está errado. Então, ele diz, no estado espiritual, também pode ocorrer como no estado corporal. Quer dizer, nós estamos no caminho certo. É aqui que temos que analisar tudo o que fizemos no passado, tudo o que estamos testemunhando pela imprensa, dentro da nossa casa, do nosso lar, no meio dos nossos trabalhos profissionais. É por isso que aprendemos a cada momento, a cada dia. Mas finalizamos então com essa mensagem de coragem que esses amigos passam para nós, espíritas,
é momento de acreditar, é momento de coragem para seguir adiante. Desejamos a todos que sejam sempre dias magníficos e é possível que seja nos limites da nossa evolução. Em primeiro lugar, no seio da nossa família e depois nas nossas realizações na sociedade. Gratidão a todos, aos nossos irmãos, de uma forma geral, a Deus e a nosso Senhor. Vamos então, em agradecimento ao nosso Mestre Jesus, elevar os nossos pensamentos ao céu, rogando pela nossa família, rogando por esses espíritos cujos nomes se encontram nesta caixa e pelos nossos irmãos que, num ato de desconhecimento sobre a nossa existência, ceifaram suas vidas. Que eles possam, aonde quer que se encontrem, receber neste momento um bálsamo, a luz curadora da consciência do nosso Mestre Jesus. Te agradecemos por todos esses momentos, te agradecemos por este domingo, pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pela nossa existência. Que possamos voltar aos nossos lares ou aos nossos aos nossos locais de destino, em paz, em harmonia, vivenciando este amor, vivenciando esse conhecimento que tomamos posse no dia de hoje. Em teu nome, Mestre Jesus, te agradecemos, que assim seja. Vamos dar continuidade ao segundo passo do nosso trabalho, que é o passe magnético. Pedimos para que todos permaneçam sentados na mesma vibração, as luzes vão se apagar, ok? Que a gente possa permanecer na mesma vibração durante o passe.